Olá, tudo bem com você? Chegamos aqui em 2022 e hoje é 14 de janeiro de 2022. Eu vim trazer para vocês aqui, para você que me acompanha aqui no canal Gerência de Obras, um vídeo especial, um vídeo com a atualização do nosso orçamento de referência, o nosso orçamento feito lá em março de 2021. No vídeo com o título "Quanto custa construir uma casa de 3 quartos com 125 metros quadrados?". O que nós fizemos? Nós fizemos uma atualização com base no CUB, com base no custo do metro quadrado apresentado pelo Sinduscom aqui do estado de Goiás. E em paralelo a isso, eu fiz uma cotação aqui com as lojas do mercado, com os vendedores de materiais de construção, para saber qual foi o percentual de diferença entre os materiais naquela época, lá em março de 2021, para agora, para hoje, para o dia 14 de janeiro de 2022. Quanto representou esse aumento para a gente poder avaliar se a atualização com base nos números do CUB realmente era uma atualização correta. Então eu quero apresentar para vocês aí na sequência, primeiro explicando ali o relatório do Sinduscom, um relatório que eles nos entregam mensalmente aí, com o preço do custo do metro quadrado de vários tipos de construção, que é chamado aí de CUB, tá certo? Então eu dou uma pequena explicação e mostro para vocês ali os números e depois apresento essa cotação com um comparativo dos preços de mercado na data de hoje, comparando lá com os preços de março de 2021, tá bom? E no final do vídeo eu apresento para vocês quanto custa construir uma casa de 3 quartos com 125 metros quadrados agora em janeiro de 2022, com base em todos esses estudos aí que eu mencionei para vocês, e você vai ver que realmente é um orçamento bastante exato e confiável, porque nós utilizamos dados reais. Tá joia? Acompanhe o vídeo e no final você vai ficar sabendo quanto custa construir uma casa de 3 quartos agora em 2022. Tá bom? Vamos lá? Bom, nós temos aqui na tela o relatório do Sinduscom de Goiás, do Sindicato da Indústria da Construção no estado de Goiás, sobre o custo unitário básico, referência do mês de dezembro de 2021. Nós podemos ver aqui que o custo do CUB no padrão residencial, padrão baixo, o custo do metro quadrado da construção está em dezembro no valor de R$ 1.675,46, isso para o estado de Goiás. Se nós descermos aqui, nós vamos ver que o CUB referencial do mês de dezembro, que no caso do estado de Goiás é o CUB que tem como código aqui R16A, que é o padrão residencial para prédios de 16 andares com padrão de acabamento tipo A. Então esse CUB referencial teve aqui uma variação no ano de 14,3% e uma variação do mês de 0,897, 0,9%, quase 1% aqui, né? E a variação nos últimos 12 meses, que coincide aqui com a variação do ano, já que o relatório diz respeito até o mês de dezembro, né? A variação foi de 14,3%. Se nós olharmos aqui, nós temos um gráfico do CUB do Sinduscom do Distrito Federal. Então, o CUB referencial é representado aqui por essa curva, nessa cor aqui laranja, né? Vocês podem ver que o aumento ao longo de 2021, que de janeiro a dezembro, foi constante, praticamente uma reta aqui, né, com inclinação
positiva ao longo de todo o ano aqui, aumento constante. E aqui voltando ao relatório do CUB, do Sinduscon de Goiás, nós podemos ver que esse aumento aqui no estado de Goiás foi da ordem de 14%, ok? Bem, a nossa intenção é apresentar o orçamento atualizado com base nos valores do CUB ou da atualização do CUB, com base aqui nesse relatório que nós vimos já do Sinduscon de Goiás. Mas eu quero mostrar para vocês aqui como foi o comportamento de alguns dos materiais. Essa aqui é a cotação que nós fizemos no mês de março de 2021 para fazer o nosso orçamento da casa de 3 quartos com 125 metros quadrados. E eu destaquei aqui alguns itens que são mais representativos na obra para vocês terem aí uma ideia de como foram os aumentos dos materiais. Então, olha aqui, nessa coluna D aqui, nós temos os preços cotados naquela época. E aqui na nossa coluna F, nós temos os preços cotados aqui em janeiro de 2022, precisamente hoje, 14 de janeiro de 2022. Eu destaquei aqui esses itens que estão aqui realçados com esse fundo cinza para a gente poder comparar o preço. Então nós temos aqui, ó, areia média, que em março era R$ 120 o metro cúbico, agora nós temos por R$ 140. Um aumento aí de quase 17%. Nós podemos pegar aqui a brita 1, que nós tínhamos a R$ 100, hoje nós temos aqui a R$ 120 o metro cúbico, um aumento de quase R$ 20. A tábua de pinho, essa aqui até assusta, né? Que lá em março de 21 era R$ 9 o metro da tábua para você usar para fazer forma, as caixarias da obra, né? E uma série de outros serviços, era R$ 9. Agora nós temos preço aqui de R$ 16,90, um aumento de 87%, quase 90%, praticamente dobrou o preço da tábua. Nós temos aqui a vigota de Angelim para cobertura, para estrutura de cobertura, vigotas tanto de 4,5 por 14 quanto 4,5 por 10, cotei os dois preços. Nós tínhamos em março o preço da vigota de altura de 14 centímetros, que era R$ 27, agora é R$ 35, com aumento de praticamente 30%. A vigota de altura de 10 era R$ 19, agora foi para R$ 30, um aumento de mais de 50% aí ao longo do ano. Sobre o aço da estrutura, o aço tem aqui, o aço foi uma questão interessante, que foi um item que variou muito ao longo de 2021, né, do final de 2020 para 2021 e no primeiro semestre teve muita oscilação do preço. Porém, nós temos aqui, ó, embora o nosso preço aqui está em quilo, mas na nossa conta aqui você pode ver que o aço de 5 milímetros era cotado por R$ 29 em março de 2021. E agora, hoje, eu cotei ele a R$ 27,90. Então ele teve aqui uma redução de preço de 3%, né? Para mostrar que isso aqui não é isolado, aqui só no de 5 milímetros, eu cotei aqui também outro aço muito usado, que é o de 10 milímetros, que em março de 21 estava por R$ 88 uma barra, e agora uma barra de 12 metros, e agora está por R$ 91,90, um aumento aí de 4%. Então, uma oscilação relativamente pequena em relação aos outros materiais, né? Subiu muito no início do ano, mas parece que teve uma redução, uma acomodação bastante expressiva aqui. Outro item aqui muito usado na obra, que são os tijolos, né? Cotei aqui tijolo de 9 por 14 por 29, estava por R$ 620 o milheiro, e agora está por R$ 629, praticamente não teve alteração. Provavelmente a gente deve até conseguir
esse preço de R$ 620 no mercado, com uma cotação aí mais apurada, com mais fornecedores, né? Já o cimento aqui, o cimento Tocantins, vendido aqui a saco de 50 quilos, era R$ 26,90 e agora está por R$ 29,90, um aumento de 11%. Outro item aqui de acabamento, a tinta, no caso aqui um fabricante que é aqui de Goiás, né? Não sei como é a presença nos demais estados, mas a tinta Leinertex, a gente tinha 1 litro, era cotado a R$ 11, aqui a lata de 18 litros a R$ 199,90, praticamente R$ 200 em março. Agora ela está em 255 e você consegue cotações bem fáceis aí, bem acima desse valor. Então a tinta aqui está com um aumento de praticamente 30%. Tá bom? Então isso aqui é para mostrar para vocês que realmente teve muita oscilação dos preços aí de março de 2021 para dezembro, para a gente chegar aqui agora, né, comparando o orçamento em janeiro. Esses preços aqui são todos cotados agora em janeiro, 14 de janeiro de 2022, para a gente ter o nosso orçamento com espelho aí bem real já em 2022, ok? Bem, pessoal, agora tendo feito aí esses comentários, nós podemos vir aqui no nosso orçamento que eu apresentei para vocês lá em março, né? Eu apresentei para vocês o orçamento, a planilha aqui detalhada, apresentei como foram feitas as composições de cada preço, a cotação dos materiais, a cotação de mão de obra. E agora nós queremos aqui fazer uma atualização mais simples aqui para a gente ver como é que está a evolução do custo da nossa construção, o custo de construção no Brasil de uma forma geral aí, mesmo utilizando os dados aqui de um estado específico, aqui no caso do estado de Goiás. Então, o orçamento que nós fizemos, nós chegamos lá em março de 2021, ó, observa bem isso aqui, viu? Presta bem atenção. Em março de 2021, nós orçamos a nossa casa de 3 quartos com 125 metros quadrados e chegamos num orçamento total aqui, ó, vou aumentar essa letrinha aqui, ó. Nós chegamos no orçamento total, vou aumentar e vou colocar um negrito aqui, ó. Nós chegamos no orçamento total de R$ 182.267. Então, esse era o preço da casa lá em março de 2021, considerando aqui todo o custo com materiais, mão de obras, equipamentos necessários à construção. Não inclui terreno, tá bom? Muita gente pergunta isso, não inclui, porque o preço de uma casa de 125 metros quadrados é um valor considerável mesmo, tá bom? Mas tenha certeza que esse custo aqui foi muito bem detalhado. E se nós pegarmos agora, como é que nós vamos fazer a nossa atualização? Lá em março, nós tínhamos como referência o CUB, o custo unitário básico, de uma casa padrão baixo. Esse foi o que nós utilizamos. Nós tínhamos como referência esse CUB de fevereiro, que era de R$ 1.493,53. Então, o custo do metro quadrado da construção de casa de padrão baixo em março de 2021 era 1.493. Agora, no mês de dezembro, que já os Sinduscon já apresentaram os números aí para nós, eles apresentam até por volta do dia 5, o custo do metro quadrado de uma casa em dezembro de 2021 foi de R$ 1.675,46. Se nós compararmos aqui com o mês de fevereiro de 2021, vocês vão ver que nós tivemos um aumento de 12%. Agora, observa bem, como é que se deu esse aumento? Esse aumento, nós sabemos que a mão de obra, o que o pedreiro recebe, o servente recebe, todos os profissionais envolvidos aí, eles não tiveram aumento.
esse aumento ele acontece nos preços dos materiais e equipamentos. Então, se nós pegarmos aqui, ó, eu vou separar essa telinha aqui, se nós pegarmos o relatório do Sinduscom, eles apresentam aqui, ó, quanto vale de materiais o preço do metro quadrado da construção e quanto vale de mão de obra. Além disso, eles apresentam o custo de equipamentos e despesas administrativas. Então, nós pegamos aqui no nosso relatório o custo dos materiais em março de 2021 e o custo dos materiais já agora, desculpa, eu vou revisar aqui, o custo, na verdade, é essa tabela aqui de cima. O custo do material em fevereiro de 2021 e o custo do material em dezembro de 2021. Esse custo de material teve um aumento de 26,7%. Então, refazendo aqui a coisa, eu vou aumentar essas letrinhas aqui para a gente entender bem, para você não ficar com dúvida. Olha aqui, ó. Aumento aqui de 14, coube bem, vou aumentar essa linha aqui e vou aumentar a linha que nos interessa aqui também, que é essa aqui. Mais um pouquinho. Então, os preços dos materiais em fevereiro de 2021, que servia de base lá para o nosso orçamento apresentado em março, era R$ 834. O preço dos materiais, já agora apresentado pelo Sinduscom, agora no dia 5 de janeiro de 2022, com base nos preços que eles pesquisaram em dezembro, é de R$ 1.057. Isso significa que os preços dos materiais da construção subiu 26,7% de fevereiro de 2021 a dezembro de 2021, ok? A mão de obra era R$ 945 por metro quadrado e continuou em R$ 945, portanto, aumento zero. Tá? O preço do cube era R$ 1.839. Observa aqui, esse cube é o cube de referência de cada Sinduscom. No caso do estado de Goiás, é aquele que eu mostrei para vocês lá, que é o cube do padrão R16A, que se diz aqui de uma construção residencial de um edifício de 16 andares no padrão de acabamento A. Tá bom? Cada Sinduscom de cada estado utiliza um padrão de referência. A maioria dos estados usa o R8, salvo engano, o R8, que é um padrão de edifício residencial de 8 andares e acabamento normalmente aí de padrão médio. A maioria dos estados, não é o caso aqui do que nós estamos usando como nossa base. Então, aqui utilizando o cube referencial, o cube de Goiás de fevereiro era 1.839 e de dezembro 2.063. Então ele teve um aumento de 12%, muito próximo aqui da variação que teve na casa de padrão baixo, tá bom? Então, com esses números, agora nós chegamos aqui nesse quadro de baixo, que é o que eu já estava mostrando para vocês. Esse quadro eu vou aumentar aqui também para 14, vou aumentar essa linha aqui um pouquinho também, ó. Então vocês vejam, o material que era 120 mil, representava 120 mil no nosso orçamento lá de março de 2021, o orçamento é de março de 2021. O cube que nós estamos utilizando para fazer a atualização é de fevereiro de 2021, que é um mês antes. Então, se liga aqui, o número, o orçamento era válido em março de 2021. Nós atualizamos esse preço de materiais para janeiro, para janeiro de 2021, utilizando qual número? O número do aumento dos materiais aqui no cube referencial. Os materiais aumentaram em média 26,7%, quase 27%. E você viu lá com a cotação de materiais que eu te apresentei que não é nenhum absurdo, porque nós tivemos materiais aqui que aumentou 88%, materiais que aumentaram 50%.
e poucos tiveram redução, como foi o caso do ferro de 5 milímetros, ou aumentos mais baixos, como foi o caso do ferro de 10 milímetros. Nós temos aqui outro exemplo, a tinta aqui que subiu 30%, tá? Então vocês vejam aí que materiais básicos como areia, que subiu 16%, 20% na brita, tá? 88% nas tábuas. Então o número aqui médio do aumento dos materiais do Sinduscon está bem dentro da realidade, tá bom? Então os nossos materiais que custavam 120 mil lá em março de 2021, agora em janeiro de 2022 custa 152 mil. A nossa mão de obra não teve variação, então nós vamos considerar que está dessa forma aqui. Então a nossa casa, olha aqui, o nosso orçamento, a nossa casa, nós tínhamos chegado aqui em R$ 182.267. Esse valor atualizado agora em janeiro de 2022, nós vamos somar os dois números aqui, ó, e chegamos em R$ 214.498. Um aumento de quanto? Vamos pegar aqui, ó, 214 mil menos 182 dividido por 182 vai nos dar um aumento de 17% no preço da nossa construção. Então a nossa construção, que era 182 mil, vou aumentar mais ainda essa letra aqui, ó, 182 mil, vou botar um negrito nela, vou aumentar essa aqui também, ó, a nossa construção, ela foi para 214 mil reais. Ou aqui, isso aqui não ficou bom não, vou fazer só o destaque da letra aqui, ó. Então, a nossa construção de 182 mil, de uma casa de 3 quartos com 125 metros quadrados, que em março de 2021 custava 182 mil reais, agora, em janeiro de 2022, custa 214.498 reais para ser construída aqui no estado de Goiás, em Goiânia, com um aumento de, vou aumentar isso aqui também para você ver bem destaque aqui, ó, com um aumento de 17,68%, tá bom? Quanto ficou o custo do nosso metro quadrado dessa construção aqui, ó? Quanto ficou o custo do metro quadrado dessa construção? Eu vou calcular ele aqui logo embaixo, ó. Nós temos 214.498 dividido pela área da nossa construção, que é 125,25 metros quadrados. Então, o preço da nossa construção por metro quadrado, eu vou melhorar isso aqui também para você ver aqui o número de forma mais nítida. Vou aumentar essa letra aqui, ó. Vou colocar ela mais aqui no meio, fazer um negrito. Então, esse aqui é o custo por metro quadrado da nossa construção de 3 quartos com 125 metros quadrados, agora em janeiro de 2022. Ok? Então, fizemos aqui a nossa análise proposta. Atualizamos os nossos preços com base no CUB, com base no custo por metro quadrado fornecido pelo Sinduscon do estado de Goiás, e você pode fazer a mesma coisa utilizando os dados do Sinduscon do seu estado, tá bom? Nossa casa de 3 quartos com 125 metros quadrados, que custava R$ 182.267 em março de 2021, agora, em janeiro de 2022, custa R$ 214.498, com custo por metro quadrado de R$ 1.712,57. Bem, pessoal, é isso aí. Aumentou muito o preço da construção, a construção de casas, a construção de obras, de reforma, aumentou muito em 2022. A variação de preço dos materiais foi um absurdo, realmente, tudo aí puxado por essa inflação louca, né?
preço de combustível, preço de energia, dólar, toda essa loucura, pandemia, então realmente o preço da construção aumentou demais. Nós chegamos aí na nossa construção com um aumento de mais de 17%, tá bom? Para você que vai ficar na dúvida aí, se o CUB aumentou 14% no acumulado dos 12 meses, se aumentou 12% de março até dezembro, por que o nosso orçamento aumentou mais de 17%? Porque os nossos materiais que foram, basicamente o que foi atualizado no preço ali do CUB, né? Porque a mão de obra não teve variação, os nossos materiais, eles representam mais de 60% do preço da construção. E já lá no relatório do CUB, se você acompanhar aí do CUB do seu estado, você vai ver que os materiais eles representam ali da ordem de 50%, 53%. Então, como o nosso material tem um peso maior no custo da obra, então esse aumento que foi aí aplicado sobre os preços dos materiais acaba levando o custo da obra como um todo a um valor acima do valor do CUB. Por isso nós chegamos ali em 17,68% contra o CUB que foi 14,32%. Isso é só uma explicação para você que já vai ficar aí com aquela dúvida. Sempre tem uma pessoa que presta mais atenção nesse tipo de números do que outras, né? Então já está aí a explicação, tá bom? Eu espero que esses dados aí possam te servir para avaliar alguma construção, para ficar atento aí com essa alteração absurda dos preços do metro quadrado, do preço dos materiais, né? Para você que planeja fazer a sua obra, para você que vai dar preço de uma construção, ficar atento, porque realmente os aumentos foram expressivos. Tá bom? Muito obrigado por me acompanhar, um forte abraço e logo mais teremos aí mais conteúdo sobre custo de obras aqui no nosso canal Gerência de Obras. Forte abraço, até a próxima!